Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho das manifestações que vai ter dia 7 de setembro. Maior ato que esse país já viu. Tirando os atos de 92 e de 64, vai ser o maior ato, maior manifestação do povo no país. Mas para me falar desse 7 de setembro, eu tenho que voltar um pouquinho atrás. Eu tenho que voltar lá em 1807, quando Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. E tem muita gente no Brasil que bota Dom João VI como um gordo, comedor de coxinha, e na realidade não era. Ele era uma pessoa muito inteligente. Ele era tão inteligente que Napoleão mesmo, que invadiu todos os países da Europa, mesmo disse: respeito dois grandes homens nesse mundo, quando ele estava no exílio, na prisão. O general russo que me derrotou lá na Rússia, e Dom João VI, que foi o único que me enganou, porque enquanto ele estava negociando com Napoleão, ele estava negociando com os ingleses para fazer uma retirada estratégica. Portugal é um país pequeno, gente. Como que ele ia? Ele ia defender suas divisas contra o exército da França naquela época, o Império Francês, dominado por Napoleão Bonaparte. Eu não vou entrar muito nisso aí, porque muita gente não entende disso. E para entender disso tem que estudar um pouquinho da Revolução Francesa. Bem, quando os franceses chegaram, estava na porta de Portugal, os navios da marinha inglesa já estavam ancorados na foz do Rio Ter. Que Dom João VI falou, chegou no emissário e falou assim: ó, os franceses estão aí. Não, junta tudo, pega todo o dinheiro, pega tudo que a gente tem aqui, junta toda a corte e vamos para a colônia. Gente, o Brasil é muito privilegiado. O Brasil foi a única colônia na América que teve o seu rei vivendo lá. E do Brasil a gente não dá moral para isso. A gente tivemos o rei vivendo lá, administrando lá. Então, em novembro de 1807, Dom João VI, como príncipe regente de Portugal, que ele administrava que sua mãe era louca, Dona Maria I era louca, e ele passou a administrar Portugal. Bem, não vou entrar nesse detalhe, para ver o Atlântico. Chegando em Salvador, a primeira coisa que ele fez, abriu os portos. Ele abriu os portos do Brasil, que aí a partir daí eu costumo dizer foi a semi-independência do Brasil. Foi em 1808, quando Dom João VI, em janeiro de 1808, quando ele chegou no Brasil. Ele abriu os portos e transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, ele teve que construir um país. Ele chegou no Brasil com 250 milhões de libras esterlinas, que era toda a economia de Portugal naquela época. Era dinheiro pra caralho. Naquele tempo era muita grana. Ele falou assim: não, aqui nós temos que construir tudo, aqui nós temos que construir teatro, faculdade. O Banco do Brasil foi fundado por Dom João VI. E no Brasil a gente trata ele como um gordo comedor de coxinha. O homem que construiu o Brasil, gente. Bem, e nisso, Dom João VI, ele amou tanto o Brasil, tanto que eu costumo dizer, foi o português que mais amou, aliás, o segundo português que mais amou o Brasil foi Dom João VI. Porque primeiro foi Pedro, o homem que conseguiu juntar toda a força política, que eu vou chegar na frente, para falar de Pedro. Então, quando Dona Maria faleceu, em 1815, Dom João VI precisou estar em solo português para poder ser coroado como rei. Vou tomar uma cervejinha aqui para poder lubrificar a garganta. Para poder ser coroado como rei. Quando foi ele como príncipe, o que ele fez? Ele não queria voltar para Portugal. Os ingleses já tinham expulsado as tropas napoleônicas de Portugal em 1814, um ano antes. Ele não queria voltar para Portugal. Ele falou assim: eu vou fazer o meu império aqui, na América. Vou fazer aqui no Brasil. Então, o que ele fez? Não, para eu ser coroado rei, eu preciso estar em solo português. Pois não, tá bom. Eu sou o príncipe regente. Quem manda nessa bagaça aqui é eu. Eu vou fazer uma lei aqui. Eu vou dar a independência do Brasil. Na realidade, a independência do Brasil, quem fez foi ele, Dom João VI. Ele chegou lá com sua pena mágica, né? Falou assim: a partir de hoje, 16 de dezembro, 16, gravam essa data, gente.
16 de dezembro de 1815. O Brasil deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido de Portugal, Brasil, Algares. O Império Português. Ele, a partir daí, ele começou a construir seu sonho. De construir um império na América. Só que seu sonho foi interrompido por um fato. A revolta do Porto. Dos portugueses. Em 1820. Por quê? Os portugueses ficaram revoltados. Falaram assim, como assim? A gente está sendo administrada pela antiga colônia? Não, nós não aceitamos não. Que volta o rei. Que volta o rei, que volta o rei, que volta o rei. Então o rei Dom João fala assim, Pedro, via pro seu filho, né, que é o príncipe herdeiro, que assumiu o trono, falou assim, Pedro, vai tu. E disso, Pedro tinha 3 anos de casado, ele tinha casado com Dona Maria Leopoldina de Habsburgo, da casa de Habsburgos, da Áustria, filha de Francisco I da Áustria. E ela é uma pessoa muito culta, muito inteligente, falava 8 línguas, foi criada para ser rainha. Maria Leopoldina foi criada para ser uma rainha. Então, Leopoldina diz assim, não, eu não posso ir para Portugal, eu tô grávida. Foi o golpe da barriga, gente. Foi o golpe da barriga. Ela falou assim, eu não posso ir para Portugal, eu tô grávida. Aí bacana. E ela tava grávida mesmo de verdade. Dom João VI então falou assim, não, eu vou. Só que antes dele falar que vai, antes dele anunciar que vai, ele chamou o Pedro numa conversa, num particular. Falou assim, Pedro, eu não sei o que vai acontecer quando eu chegar em Portugal. Então, se for pro Portugal, for pro Brasil, separar de Portugal, que ele fique pra ti, não pra esses aventureiros, que eu não quero que o Brasil se transforme num monte de republiquetas, como tá acontecendo na América Espanhola. Então Pedro correu o conselho do seu pai, botou debaixo do braço como um bom filho, né? Não, tudo bem. Seu pai foi. Quando seu pai chegou, Dom João VI chegou em Portugal, a primeira coisa que a corte portuguesa fez foi tomar todos os poderes. Ele virou uma rainha da Inglaterra. E nisso, Pedro já passou a ser aconselhado por José Bonifácio e por sua esposa, que eu costumo dizer que foi quem construiu o Brasil. Maria Leopoldina e José Bonifácio. E tempo passando, quando foi em janeiro de 1822, quando foi Portugal não aceitou negociar com o Brasil. Então, Pedro fez a proposta, falou assim, vamos ser uma separação dos reinos assim, um pouco a capital aqui no Brasil, outro pouco a capital no Portugal. Os portugueses não aceitou, os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Queria que os portugueses queria que o Brasil voltasse a ser colônia, e os brasileiros não aceitavam. E Dona Maria Leopoldina, sabendo o que ia acontecer, que o Brasil não ia, começou a aconselhar Pedro. Falar, Pedro, não vamos. Quando foi em janeiro de 1822, Dona Maria Leopoldina falou assim, ele falou assim, não, vamos ficar. Descumpriu as ordens portuguesas, falou, vamos ficar. Nisso, ele, como ele era considerado como um vice-rei, a corte, quando ele falou que foi o dia do fico, conhecido como o dia do fico, a corte portuguesa, quando chegou a notícia lá, falou assim, né, tu nem é mais administrador do Brasil não, tu é um mero delegado temporário, já está, e vamos mandar um administrador para ir. E pronto, seu pai não estava mandando mais nada mesmo. E nisso José Bonifácio começou a aconselhar Pedro a juntar força política. Ele fez várias viagens para Minas, para São Paulo, para Bahia, juntar força política. E ele foi juntando força política. E ele, uma vez, aí quando foi em agosto, ele precisou fazer uma viagem para São Paulo. Coisa de política e tal. Precisou fazer uma viagem para São Paulo. Naquela época era um lombo de cavalo mesmo, né, gente? Nisso, quando ele estava nessa viagem para São Paulo, chegou a carta dos portugueses lá, descendo pau. Então, ele deixou Dona Maria Leopoldina, que muita gente fala, a primeira presidente do Brasil, primeira administradora do Brasil. Não foi Dilma não, viu gente? Foi Dona Maria Leopoldina. Foi a pessoa que assinou a Carta de Independência. Quem botou a sua caneta lá
Foi a Dona Maria Leopoldina, tá bom? 4 de setembro de 1822. Ela assinou a independência, a separação dos reinos, que para mim não foi independência, a separação dos reinos. E mandou a carta, o documento para Portugal e mandou outro documento para Pedro. E nisso foi mandado duas cartas para Pedro, uma de Dona Maria Leopoldina e outra de José Bonifácio, que com uma de José Bonifácio ele foi bem claro e falou para ele, falou assim: se você não confirmar o ato da sua esposa, você vai ser responsável pelo rio de sangue que vai correr nessa terra. E aquela foto do cavalo branco, ele não estava montado numa foto não, viu gente? Quando o mensageiro chegou com a carta lá de Dona Maria Leopoldina, de José Bonifácio, ele tava numa moita cagando, que tava com a caganeira da porra. E ele subiu em cima da mula que ele tava viajando, né? Ele subiu em cima da mula e ele falou assim, que o povo só fala assim, independência ou morte. Ele não falou assim. Ele falou assim o seguinte, falou assim: soldados, tire suas braçadeiras, que pela minha honra e pelo meu sangue, eu prometo fazer a independência do Brasil. Que a partir de hoje, a nossa divisa será independência ou morte. E chegando no 7 de setembro de 199 anos depois, né, gente? Eu digo aquela coisa, o 7 de setembro de 2021, 199 anos depois dessa data. Eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Vai ser independência ou morte. Ou nós vencemos essa guerra, ou nós vamos morrer lutando por ela. Porque a gente não podemos deixar nosso país ser governado pelos comunistas. O Alexandre de Moraes está governando o país por canetada. Ele está mandando prender, ele está mandando soltar. O que o Supremo está fazendo, ele já fugiu. Eles não estão jogando mais dentro das 4 linhas da Constituição. Eles já estão jogando no estádio lá do outro lado do mundo. Porque, que nem eles dizem, que é fake news. Fake news que eles acham que é fake news. Gente, o que eles fizeram? Prender jornalista. Prender presidente de partido. Desmonetizar canal no YouTube. Desmonetizaram 10 canais, inclusive o da Bárbara, do Tia Atualizei, que tem um conteúdo de primeira qualidade, que a Rede Globo não tem um conteúdo que a Bárbara tem. A Bárbara tem 1.300.000, a Bárbara tem quase 1.400.000 seguidores no YouTube. E tudo que ela fala é muito bem fundamentado. Desmonetizaram o canal dela. Ganha-pão dela. Colocaram o Daniel Silveira, que foi só o primeiro na cadeia. Mandaram prender a semana o Zé Trovão. Zé Trovão falou que vai se entregar. Dia 7 de setembro. Isso vai dar merda, viu? Isso vai dar merda. Zé Trovão falou. Fez uma live e falou assim: eu vou me entregar. Dia 7 de setembro, lá na manifestação. Mandou prender outro jornalista. Mandou prender o José Eustáquio. Ficou paralítico na cadeia. Fizeram busca e apreensão na casa do Sérgio Reis. A deputada Carla Zambelli hoje teve que ir na Polícia Federal dar depoimento. Se nós não vencer essa guerra, gente, essa turma vai botar todo mundo que luta contra eles na cadeia. Falar que é uma coisa. A primeira que tá na lista do Xande para ir pra cadeia é a Carla Zambelli, que é abraço direito do presidente do Congresso. Ela tá na lista. O Alexandre de Moraes não mandou prender a Carla Zambelli ainda porque ela anda de mão dada com o presidente. Porque se não fosse, ele já tinha mandado prender ela. E a gente tá criando um monstro no Brasil. Alexandre de Moraes é um monstro. Eu pensava que... Antes de eu conhecer o Alexandre de Moraes, eu pensava que aqueles outros lá era um monstro. Eu descobri que o Gilmar Mendes
Depois que eu conheci o Alexandre de Moraes, eu descobri que o Gilmar Mendes é um coelhinho. Coelhinho bem adestrado. Que o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes é um dragão. Um dragão assim, que sai cuspindo fogo pra quanto é lado. Ele é o que manda prender e é o que manda soltar. Ele é o que tem o poder. E a gente tem que destruir esse homem. Porque se a gente não destruir esse homem vai destruir nosso país. E o que vai virar do nosso país, gente? Fala aqui uma coisa pra vocês. Eu tô fora do Brasil. E pelo menos por dentro desses 5, 6, 7, 8 anos, não tenho intenção de voltar. E quero trazer minha família para onde eu estou. Mas eu tenho intenção de voltar um dia. E o país que eu quero encontrar não é o país que eu deixei. Um país melhor. Porque a coisa mais difícil é você ter que largar a sua terra por conta de corruptos. Só que passa por isso que sabe. Por isso, gente, vamos pro 7 de setembro. Vamos manifestar. Vamos lutar até o último momento. Vamos tirar, como disse Pedro, em 7 de setembro de 1822, soldados, tive suas braçadeiras, que a partir de hoje eu prometo fazer a independência do Brasil, que nossa divisa será independência ou morte.